Vamos iniciar pelo derretimento do chocolate ou da cobertura. Lembrando, se for chocolate ou cobertura, eles vão derreter da mesma maneira, tá bom? E se você não viu o primeiro vídeo, onde eu falo sobre cristais, sobre a diferença entre chocolate e cobertura, dá uma olhadinha lá no meu feed. Aqui eu tenho chocolate e ele está muito bem picado. Aqui eu tenho uma vasilha com água e essa vasilha do chocolate, ela não encosta na água e ela tampa toda a borda da panela. Isso é muito importante. Aqui eu vou fazer derretimento em micro-ondas, então eu não preciso picar. O chocolate fica assim mesmo, nesse tamanho, não tem problema, porque o micro-ondas ele vai derreter de dentro para fora, ok? Então vamos lá. No micro-ondas, eu vou colocar, como eu tenho só 200 gramas de chocolate, eu vou colocar de 20 em 20 segundos. Se eu tivesse de 300 gramas de chocolate para cima, eu faria em micro-ondas mais de 30 em 30 segundos, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai colocar lá no micro-ondas 20 segundos, depois vai tirar, vai mexer um pouquinho e assim por diante. Aqui nós vamos derreter no banho-maria. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar colocar lá no fogo e a temperatura dessa água, ela não deve ultrapassar 50 graus. Como que eu vou saber disso? Então, se você tem termômetro, fica super fácil. Mas se você não tem termômetro, o que você vai fazer é colocar a mão na água. Você vai colocar as mãos na água. Quando você não suportar mais o calor da água, você vai tirar a mão, apagar o fogo, colocar o chocolate em cima, fechar com a tampinha e esperar 5 minutos. Por que isso? Porque a gente vai fazer com que o calor fique preso aqui. Se você deixa assim e já vai logo mexendo, o que vai acontecer é que vai demorar mais tempo para você derreter. Agora, super importante, se for em banho-maria, tem que picar bem o chocolate. Se for em micro-ondas, não precisa, tá? Então, agora eu vou derreter e mostro pra vocês. Você vai colocar a mão só na água. Você não vai colocar a mão no fundo da panela. Aí, quando você não suportar mais, você vai tirar a mão, tá? Porque o que vai derreter o chocolate vai ser só esse vapor que vai sair. E enquanto aquece aqui, eu vou te falar um pouco sobre o micro-ondas. No micro-ondas, como ali eu tinha só 200 gramas, eu coloquei 20 segundos, aí eu tiro, mexo, mais 20 segundos. E se eu percebo que já está derretendo, o que eu faço? Eu simplesmente vou diminuindo lá no micro-ondas o tempo. Então, eu já vou colocando de 15 em 15, depois de 10 em 10. Eu não posso manter o mesmo tempo de derretimento se o chocolate já começou a derreter, entenderam? Aqui, a água já chegou na temperatura, eu já não estou mais suportando. Então, eu já apaguei o fogo, observe, não está mais aceso o fogo. E eu vou colocar a vasilha com chocolate em cima, lembrando que não está encostando a água no chocolate. Quem derrete o chocolate não é a água quente, é o vapor que sai dela. Agora eu tampo e vou deixar aqui uma média de uns 5 minutinhos, depois eu venho e mexo. Gente, uma boa temperagem, ela requer tempo, temperatura e movimento. Para a gente se certificar da temperatura, a gente precisa de um termômetro, que pode ser esse, pode ser esse. Mas é fundamental que você tenha. É claro que dá para a gente colocar aqui, se tiver frio e tudo mais, só que isso não vai garantir a temperatura exata, tá? Então, como é que eu faço? Aqui eu tô fazendo... Eu não vou ensinar todas, eu vou ensinar só algumas das que eu uso, tá? Existem várias maneiras de fazer temperagem. O que eu faço? Eu coloco em cima de uma pedra fria, né, aqui, ou mármore ou granito, e eu coloco aqui 2/3 do que tem aqui nessa vasilha, ou seja, eu divido a vasilha em 3.
E aí, 2 partes eu coloco em cima da mesa. E uma parte vai ficar aqui, ó, na minha vasilha. Essas vasilhas em plástico, elas são as melhores. Elas são da BWB e elas são perfeitas para têmpera de chocolate. Eu não coloco a vasilha em cima, diretamente em cima da pedra, porque a pedra tá fria. Então, eu vou colocar aqui em cima desse papel, tá? Vou deixar aqui no ladinho. Tempo, temperatura e movimento. Isso vai ser o segredo da nossa têmpera aqui por tablagem, aqui no mármore, tá? Ou no granito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou movimentar isso aqui, abrindo aqui, tá? E depois juntando. Existem pessoas que usam uma espátula aqui, que vai resfriar bem mais rápido e fica passando. Mas para quem tá começando, pode ser que, né, não consiga trabalhar usando a espátula, usando o termômetro, né, e usando a espátula que fica aqui nesse movimento no chocolate. Então, você vai fazendo esses movimentos, que isso já vai te ajudar bastante. E o que acontece? Cada fábrica, né, cada fabricante de chocolate, ele vai escrever lá na embalagem qual a temperatura de serviço, de trabalho dentro do chocolate. Então, esse aqui, que é o chocolate meio amargo, a temperatura de serviço dele, ou seja, de trabalho, o que é isso? É a temperatura que a gente vai colocar na forminha do chocolate, é de 32 graus, tá? Assim fala o fabricante. Cada fabricante vai colocar isso na embalagem. E o que acontece? Eu preciso fazer essa têmpera aqui com uns 4 ou 5 graus a menos, tá? Por quê? Por conta da questão dos cristais. Aqui eu tô reorganizando alguns cristais. Só que tem um outro cristal que ele precisa... Então, eu resfrio, né, para cair. E isso eu vou conseguir aqui alguns cristais. Só que depois tem um cristal que eu preciso fazer com que a temperatura eleve um pouco. Esse cristal é muito importante para uma boa cristalização. Então, por isso que aqui na nossa vasilha, a gente deixou um pouco de chocolate sem têmpera. Por quê? Porque ele vai continuar quentinho. Para quê? Para levantar o outro cristal, que é super importante. E além disso, gente, vai ter um outro cristal que só vai aparecer 24 horas depois, tá? Então, é importante que você aprenda tudo isso. E como é que eu faço aqui para ver a temperatura? Bem, se fosse com o termômetro de espeto, era só espetar aqui o espeto. Como é esse termômetro aqui, o que eu faço? A laser, eu abro, né, aqui o chocolate, eu abro, certo? Ó, tá aqui em 30 graus. Eu preciso resfriá-lo até 28 graus aqui, tá? 28, 29 graus centígrados aqui. Para quê? Para depois eu elevar a temperatura a 32 graus, que é a temperatura de serviço, tá? Então, enquanto eu chego aqui nos 32, eu vou dar um pause e volto já. Pronto, gente. Cheguei na temperatura, tá? De 28 graus. O que eu vou fazer? Vou colocar esse chocolate, eu vou unir todo ele e vou colocar aqui na minha vasilha. Como que eu coloco? Eu pego uma parte aqui, levanto, viro a espátula e coloco na minha vasilha, tá? Que eu fiz muito devagar, a gente tem que fazer isso bem rápido. Então, pego um pouco do chocolate aqui, levanto, viro dentro da vasilha, tá? Então, é assim que nós vamos, ó. Então, pegou, virou e vasilha. Pegou, virou, vasilha. Pegou, virou, vasilha. E assim você vai fazer até finalizar o último grãozinho aqui de chocolate, que não tá em grão, né? Tá em líquido aqui. Então, até finalizar tudo que tá aqui na sua bancada, tá? E aí, feito isso, o que eu vou fazer? Vou mexer.
e vou aferir a temperatura para ver se está na temperatura de serviço. Lembra que esse aqui é 32 graus, segundo o fabricante. Ó. Então, preciso que esse chocolate chegue em 32 graus. Para quê? Para que seja a minha temperatura de serviço, certo? Então, como eu tinha aquele chocolate que já estava aqui um pouquinho quente, ele me ajudou a elevar a temperatura. Tudo bem? Então, eu já posso daqui preencher as minhas forminhas, se assim eu desejar. Mas, como eu vou continuar, eu vou fazer outro tipo de têmpera com você. Agora eu vou te mostrar a temperagem com o Micrio, tá? Que é um produto da Calebo. Eu sempre uso 1% com relação ao peso do chocolate. Então, aqui eu tenho meu chocolate que já foi lá no micro-ondas. Eu derreti a 45 graus. Aqui ele tá em 38 graus. E o que que eu preciso? Eu preciso que esse chocolate chegue em 34 graus. Então, o que que eu vou fazendo? Eu vou mexendo ele aqui na vasilha até ele chegar em 34 graus. Quando ele chegar em 34 graus, eu vou adicionar o Micrio, que é a manteiga de cacau. E aí, vou mexer até a temperatura de serviço, tá? Pronto aqui. Já tá chegando aqui em 34. É claro que eu já tinha mexido ele, né, para mostrar aqui para vocês, para não ficar mexendo demais aqui. Então, chegou em 34 graus, nós vamos adicionar a manteiga de cacau, né? Que o Micrio, na realidade, é uma manteiga de cacau. E aqui dentro tem uma porção de cristais, que são cristais contaminantes. São os cristais que vão ajudar o nosso chocolate a cristalizar por completo. Ou seja, aqui está cheio de cristais estáveis que vão ajudar esses cristais que estão aqui dentro a se unirem, a se cristalizarem por igual. Eu sempre falo assim para as minhas alunas, esse cara aqui é ele que vai unir todo mundo. Ele vai dizer assim, bora gente, vamos se unir, vamos dar as mãos aqui e tal. Aí é assim que acontece, né? Essa é a minha maneira para que todo mundo entenda isso aqui. Certinho? Então, chegando em 34 graus, nós vamos adicionar o Micrio. Chegamos aqui. E como que eu adiciono? Sempre em chuvinha e mexendo. Isso que eu coloquei aqui. Sempre em chuvinha e mexendo. Tá? Por que você não pode colocar assim que sair do micro-ondas? Porque senão você vai matar esses cristais, eles são sensíveis. Então, por isso, a gente precisa dessa temperatura de 34 graus, tá? Você não pode fazer na temperatura muito alta, senão você mata esses cristais que estão aqui. São os cristais estáveis. Você vai sempre mexendo, colocando e mexendo em chuvinha. E assim você vai até chegar à temperatura de serviço, que vai ser, no caso desse chocolate, 32 graus. Certo? Aí é só colocar na forminha e está pronto. Eu volto agora com mais um tipo de têmpera para você. Gente, esse outro método é um que eu uso muito, mas demais. Esse é o que eu mais uso. Eu vou precisar de micro-ondas e de termômetro, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou colocar o chocolate na vasilha e vou levar no micro-ondas na potência 40. Na potência 40. E isso eu só posso fazer a partir de meio quilo de chocolate. Quanto tempo eu coloco? 20 segundos. Aí eu vou tirar e vou mexer. Aí, gente, ao passo que começa a derreter, eu não volto mais com 20 segundos. Eu já vou diminuindo esse tempo. Por exemplo, agora eu já tenho praticamente tudo aqui derretido. Eu vou voltar lá só com de 8 a 5 segundos, porque eu já tenho mais de 70% aqui dissolvido, tá? Essa têmpera,
ela é a têmpera que nós chamamos de têmpera de micro-ondas. E por que a gente tem que ter esse cuidado? Para que o chocolate não ultrapasse 34 graus. Então, quando o meu chocolate chega em 32 graus, eu paro, mexo, pronto, só é colocar na vasilha. Exatamente isso que você ouviu. Esse aqui você não vai botar na pedra de mármore, você não vai fazer nada, você só vai ter o cuidado no micro-ondas. Essa têmpera é a têmpera de micro-ondas. É onde você vai cuidar dessa temperatura lá no micro-ondas. Então, chegou em 32 graus, gente, eu já mexo, tá? E se tiver alguma dificuldadezinha, eu vou lá e coloco mais um pouquinho. O que não pode é passar de 34. Por quê? Porque com 32, 34 graus, o chocolate ainda estará com os cristais estáveis, tá? A gente não, vamos falar assim a grosso modo, a gente não matou os cristais, entenderam? É só a grosso modo falando, tá, gente? Ninguém mata ninguém, tá? Mas a gente não matou esses cristais, então eles continuam estáveis e a gente não vai precisar fazer têmpera. Porque a gente não destemperou o chocolate, entendeu? A gente só fez o quê? Dissolveu ele lentamente. Então esse é o segredo dessa têmpera, tá? Eu vou continuar, depois eu mostro. Então, gente, tá aqui. Qual é o cuidado que você tem que ter? É de toda vez colocar na potência 40 e ir diminuindo esse tempo. Aqui eu fiz um teste no papelzinho para ver se meu chocolate está bem temperado. Tá tudo certinho. Peguei um pedacinho de papel manteiga e ele tem que cristalizar em 5 minutinhos. Eu fiz também na colher agora mesmo, ainda tá terminando a cristalização, tá? E isso a gente faz antes de colocar na forminha. Pra quê? Pra gente pra gente verificar realmente se o chocolate está bem temperado. Aqui eu vou utilizar a melhor forminha de acetato que eu gosto, né? Que é a da BWB. Vou colocar até a marquinha. Meu chocolate que foi temperado por micro-ondas, né? O processo de micro-ondas. Coloco até a marca. Agora eu vou bater para tirar o ar, né? Então a gente sempre faz isso pra gente tirar o ar. Vou colocar o silicone da BWB e vou colocar a parte que eu chamo de parte que empurra, né? Eu chamo de parte empurradora. Essa é a minha maneira de falar, tá, gente? Eu sei que nem existe essa palavra, talvez. E como é que eu faço? Eu simplesmente venho aqui em cima, tá? E faço com que o meu chocolate preencha todas essas bordas aqui. O que eu não devo fazer? Enfiar meu dedo aqui. Por quê? Porque ao enfiar o dedo, o meu silicone pode grudar aqui. E aí, quando eu for tirar o silicone, pode vir um buracão, né? No meu chocolate. Então, o que eu tenho que fazer é apertar aqui nessas pontas, nessas bordas, para que o meu chocolate suba e preencha isso aqui, gente. É isso aqui, essa borda aqui que segura o ovo de Páscoa. Vou levar na geladeira dessa maneira e sempre geladeira, sempre o refrigerador, nunca o congelador, tá? O congelador, ele não vai fazer a cristalização perfeita. Essa cristalização, a gente fez uma pré-cristalização agora, né? Que foi com a têmpera. Agora, os cristais precisam se reorganizar lá dentro da geladeira. Se eu levo isso no micro-ondas, se eu levo isso no freezer, o que vai acontecer? Lá é tão frio que os cristais nem vão se reorganizar, eles não vão conseguir, eles já vão endurecer de uma vez. Quando eu levo no refrigerador, esses cristais vão se unindo gradativamente. E qual o tempo do refrigerador? Gente, isso é relativo, mas é uma média de 15 a 20 minutos no máximo. Ou seja, até tudo aqui ficar opaco, ok? Mais um plus aqui pra você é que agora tá super na moda esses chocolates assim, tá? Eu peguei o chocolate temperado, espalhei, né? Que eu tenho uma assadeira, que eu tenho papel manteiga. E você vai colocar as frutas secas que você gosta. Depois que você espalha,
Aí você vai cobrir com papel manteiga, tá? E vai levar na geladeira para ele cristalizar. Depois a gente vai quebrando os pedaços. É um chocolate mais rústico que tá assim super na moda. Olha o nosso chocolate rústico, as nossas placas como ficaram lindas e estão deliciosas. Eu ainda coloquei um crocante meu que eu faço. E para te provar que essa temperagem é perfeita, olha o snap. O que é o snap? É a quebra, tá, gente? Ó, não é um chocolate que fica elástico, ele quebra. Então isso significa que a temperagem tá perfeita. Agora, quando que sai o meu ovo da geladeira? Quando ele está totalmente opaco, tá? E eu tiro da geladeira e não desenformo na hora, tá, pessoal? Simplesmente eu deixo em cima da minha bancada por uns 5 minutos. Para quê? Para que a umidade não vá para o meu ovo de Páscoa. Esse é um grande erro que acontece. E agora a gente vai embalar esse ovo de Páscoa. Nós vamos tirá-lo daqui, tá? Tirando aqui o silicone, certo? Os 2 silicones. E agora vamos desenformar. Olha. Aqui, opa. Vamos lá. Olha o brilho. Preocupada com o tempo. Ó, chocolates prontinhos e totalmente brilhantes. Agora eu vou te ensinar a embalar. Então, gente, para embalar o nosso ovo, ó, tá perfeito. Foi com a têmpera de micro-ondas que eu fiz. Eu vou precisar da mesma forminha da BWB, vou precisar do papel chumbo. Vou colocar aqui o papel chumbo dessa maneira e vou pegar meu ovo e colocar aqui. E aperto. Isso facilita o meu trabalho. Agora o que eu faço? Eu vou colocar o papel chumbo para dentro e tiro. Vou fazer de novo, é um trabalho onde eu vou repetir esse procedimento. Agora, olha como está. Sabe o papel que envolve o papel chumbo, esse papel de seda? O que é? Para que ele serve? Para isso aqui, ó. É para você lustrar e fixar bem o papel chumbo no ovo. É para isso que ele serve, tá? Então, todo papel chumbo vem com esse papelzinho branco de seda. E esse papelzinho de seda é para isso, tá? Agora aqui eu tenho um pouco podia ser bombons, né? Mas eu coloquei, claro, que o nosso chocolate rústico. Eu embalei, vou colocar aqui. Vou colocar a outra parte. Se você não tem muita prática, coloca um durex. Você pode colocar aqui num copinho para segurar, para fixar melhor, tá? E agora, você vai colocar na embalagem de ovo. Essas embalagens já vendem prontas, mas você pode fazer com tecido, você pode comprar o papel inteiro e recortar, tá? Eu geralmente faço assim, ó, deitado, seguro o ovo e levanto. Agora eu vou colocar o laço, que eu já tenho pronto. Existem vários laços, já aqueles laços práticos no mercado. Se você não sabe fazer laço, então fique à vontade. Você pode também comprar fita, deixar seus lacinhos prontos. Aqui eu tenho um fecho prático para me ajudar aqui. Mas eu não fechei bem. Não abriu. Aqui. Agora sim. Agora eu fechei. Agora eu só vou ajeitar o laço, o ovo, ó. E está pronto para venda. Eu espero que você tenha gostado. Compartilha muito esse vídeo. Eu tenho certeza que ele vai ser útil para você. Salva ele e compartilha com quem precisa, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.